todos. Você está feliz? Aleluia! Abra comigo a sua Bíblia, livro de Romanos, capítulo 1. Glória a Deus, aleluia. A gente está numa série de mensagens, os pilares da Reforma Protestante. Hoje a gente vai falar sobre o sola fide, somente a fé. Livro de Romanos, capítulo 1, versículo é o 16 e o 17. Aleluia! Diz assim o texto: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Toma só assim. Glória a Deus, aleluia. Quando a gente vai falar sobre os pilares da Reforma Protestante, a gente tem que ter em mente que os 5 pontos, os 5 solas, Glória a Deus, aleluia! não é uma sistematização teológica. Os 5 solas é uma resposta a uma pergunta que ela é pertinente à igreja do período medieval e que, se a gente for olhar com um pouco mais de cuidado, também é pertinente para a nossa igreja atual. Bruno, e qual é a pergunta? A pergunta que é feita é: o que eu preciso fazer para ser salvo? E a resposta da Igreja Oriental até 1500, a princípio era as bases de fé. Só que, Aleluia a Deus! à medida que ela foi se aproximando, eu disse isso na semana passada, de movimentos políticos e governamentais, a necessidade de angariar fundos fez com que a igreja mercantilizasse a fé. Bruno, como é que eu sei que uma igreja ela é saudável? Quando ela não vende a fé para angariar fundos. Glória a Deus! Aleluia, Jesus. Se você vai a uma igreja cujo objetivo dela é girar em torno do dinheiro, Meu Deus! a probabilidade dela precisar de uma reforma é muito grande. Aleluia! Bruno, você está dizendo que a gente não pode colaborar com a igreja? Não é nada disso. O que eu estou lhe dizendo é que a gente não pode vender a fé como se ela fosse mercadoria. Glória a Deus, aleluia. Aleluia! A gente não pode aceitar nos nossos púlpitos pregadores que falam: eu vou a partir de X valor. Meu Deus! Cantores que falam: eu vou a partir de X valor de oferta. Meu irmão, você não estipula valor de oferta. Isso é critério básico. Jesus! A partir do momento que a gente começa a mercantilizar a fé, a gente tem de tudo na igreja, menos Cristo. Verdade, Deus! Porque no versículo 17, Paulo diz: as boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O que Paulo está dizendo aqui, e ele vai dizer isso todo o livro de Romanos. O livro de Romanos ele é um livro que ele vai dar base para todo o movimento da reforma. O que a gente tem na teologia da doutrina da justificação está no livro de Romanos. Teólogos disseram: olha, se a gente perdesse toda a escritura e sobrasse apenas um livro, e esse fosse o livro de Romanos,
seria suficiente para entender toda a teologia bíblica. E quando você lê o livro de Romanos, você começa a entender que a fé é muito mais sobre o que Deus fez do que sobre o que eu faço. E a gente vai chegar lá. Quando Martinho Lutero ele começa a pavimentar a reforma protestante, o grito da reforma é esse versículo: o justo viverá pela fé. Ele resgata do texto de Paulo uma referência ao texto de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, se não me falha a memória, onde Abacuque diz: olha, os ímpios, eles conseguem viver dos seus benefícios, dos seus bens. E lembre-se, Abacuque, ele está angustiado em toda a sua escrita. Você pega o capítulo 1, 2 e 3, é uma angústia de Abacuque. Porque ele observa a mesma coisa que Asaf observa. E o que é que ele observa, Bruno? Que os ímpios se dão bem e os justos se dão mal. E ele questiona Deus por isso. E Abacuque ele tem um dos cânticos muito lindos. Capítulo 3, deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui. Eu já volto para o nosso texto. Mas não está longe do nosso tema. Capítulo 3 e versículo 17. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus, aleluia. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Olha que cântico lindo. Abacuque percebeu aquilo que os heróis listados em Hebreus 11 também perceberam. Que a fé não é pela circunstância em que a gente observa. Aleluia, Jesus. Porque Abacuque e Asaf olharam tanto pelos benefícios que os injustos ganhavam dos seus trabalhos, que esqueceram de olhar a Deus. Aleluia, Jesus. E quando você olha na lista dos heróis da fé, porque a gente lê o livro de Hebreus 11 e para na lista dos heróis da fé, morre ali. Só que o texto continua, e quando ele continua lá no finalzinho, ele diz que destes heróis da fé, muitos receberam as promessas, mas nem todos os viram se cumprir. Aleluia. a Deus. Quem tem promessa não morre. Aleluia. Jesus. O texto não diz isso. Aleluia. Porque a minha fé não está nas promessas de Deus, a fé está em quem me prometeu. Glória a Deus. Verdade, Deus. Bruno, o que o Sola Fide tem a ver com isso? Tudo. Porque o que Martinho Lutero está resgatando é a resposta base da nossa fé cristã. Aleluia. Porque quando a gente chega na fé, qual é a nossa primeira pergunta depois que a gente aceita Jesus? Qual é o próximo passo que eu tenho que fazer para não ir ao inferno? E aí, dependendo da congregação em que você está, além da listagem bíblica, você recebe uma outra cartilha de costumes. Calça até tanto tamanho, cabelo até tanto tamanho, roupa assim, X, Y, Z. Só que quando a gente vai para o texto, abre comigo
de Romanos. Capítulo 3. Versículo 21. Diz assim: mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isso é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram. Quantos pecaram? Todos. E destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a vanglória? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela fé, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios certamente. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Olha para cá. Eu sei que a leitura foi um pouco corrida, não tem problema. Glória a Deus. O que Paulo está estabelecendo, e ele vai estabelecer isso muito fortemente, é o seguinte critério: tanto para judeus quanto para gentios a regra é a mesma. Paulo, o que eu preciso para ser salvo? E Paulo diz: fé. Aleluia, Jesus. Paulo, então, através da fé, eu excluo e invalido a lei. Ele diz: de maneira nenhuma. Muito pelo contrário, é o fato da sua fé em Jesus, que te resgatou e te salvou, que em Jesus você cumpre a lei. Porque qual é a função da lei? Dentre as narrativas que a Bíblia vai tratar, ela vai dizer que a lei, isso ela vai dizer no livro de Romanos, a lei serviu para mostrar a feiura do pecado. Aleluia. A lei não era para justificar, a lei era para condenar. A lei era para dizer: homem, se você é tão cheio de si a ponto de querer se justificar, está aqui para me agradar, cumpre tudo isso, consegue? Veja, quando a gente está evangelizando, dependente da região, é muito comum que a gente ouça o seguinte argumento. Ouve, é ótimo, meu professor de português vai. A gente ouve o seguinte argumento: irmão, eu entendo que eu preciso de Jesus, senão eu já estou condenado. Essa parte eu entendi. Aleluia. O meu ponto é o seguinte: em vez de você estar aqui na minha casa, que eu faço tudo certinho, por que você não vai na casa do irmãozinho aqui do lado, meu vizinho, que está batendo na mulher?
Eita Deus. Só que, quando a gente começa a olhar o critério que Cristo estabelece em cima da lei, né, a gente não consegue cumprir a lei. Porque quando a gente vai olhar os 10 mandamentos, a gente olha lá, não assassinarás o seu próximo, a gente fala, nunca matei ninguém. Só que aí Jesus diz, se você odiar o teu irmão, você já assassinou ele. A gente fala, ui, Verdade. quebrei a lei. Glória a Meu Deus. Deus. Quando a gente olha nos 10 mandamentos, não cobiçará a mulher do teu próximo, a gente fala, nunca cobicei. Jesus diz, se você olhar com más intenções, você já se deitou com ela. Aleluia. A gente olha os 10 mandamentos e fala, não dirás falso testemunho. Aí a gente não consegue se contentar, a gente tem que ficar no meio da fofoquinha. Segura na sua língua, Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. Eu tenho que ser sério, eu vou ser É verdade. Glória, glória, glória a Deus. O profeta Isaías vai falar que se juntar todas as nossas obras de justiça, não são nada diferente de um trapo de imundícia. Um trapo de imundícia, para quem não sabe, lembre-se, questão de higiene e saúde pública. Naquele período não se tinham os absorventes descartáveis como tem hoje. Deu para entender onde fui chegar? É isso, trapo de imundícia. Tá. Quando a gente estiver tratando de explicar as leis, a gente entra nos detalhes de curiosidade. Mas veja, por mais obras boas que a gente faça, a gente não tem condições de chegar diante de Deus e falar, eu tenho obras justas. Porque para cada obra justa que a gente apresente para Deus, Deus tem 200, 300, centenas de obras imundas que a gente comete todos os dias. Aleluia. E aí Paulo ele pergunta, você quer se garantir nas suas obras? Porque veja, o que Paulo está respondendo aqui aos romanos, e que a gente vai ver em outros textos, e o que trouxe à tona na reforma protestante, é que não tem outra forma de a gente alcançar a salvação a não ser pela fé. Meu Deus. Aleluia. Bruno, eu gosto do Antigo Testamento, eu prefiro seguir o Antigo Testamento, eu sou um judaizante, eu amo o Antigo Testamento. Jesus vai dizer, se cresce no Antigo Testamento, testificaria de mim, porque o texto fala de mim, Moisés fala de mim, vocês creriam em mim. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Verdade, Deus. Meu Deus. E para esse, Jesus ele levanta um agravante no livro de João capítulo 5, mais ao final, ele diz, não se preocupem comigo, porque quem vos julgará é Moisés. Aleluia, Jesus. Como quem diz, quer seguir a lei de Moisés? Pode seguir, Aleluia, Jesus. porque a própria lei vai te avaliar. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Abra comigo Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Por quê? Vem lá comigo, no livro de Efésios. Efésios, calma aí, Vamos. Você me impressiona, eu fico nervoso. Estou ansioso. Efésios capítulo 2. Versículo 1. Olha o que diz o texto. Versículo 8.
8? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é Deus quem dá. Perceba o seguinte: não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aleluia, Jesus. Vai pegar. Pode deixar aí. Opa. O que Paulo está dizendo no livro de Efésios é algo que às vezes a gente esquece. A salvação não depende em nada de nós. Do mesmo modo que a condenação também não. Aleluia. Bruno, eu não entendi, eu vou lhe explicar. Quando a gente fala de fé, a palavra hebraica para fé é emuná. Emuná dá a ideia de confiança, de fidelidade e também dá a ideia de lealdade. Aleluia, Jesus. No Antigo Testamento você usava emuná para fechar acordos. Como quem diz, esse acordo não vai ser desfeito. Emuná era confiança, era segurança. Então, quando o texto diz que pela fé em Cristo nós somos salvos, está literalmente dizendo que nós temos confiança que a obra de Cristo é suficiente para nos salvar. Aleluia, Jesus. Porque se a gente consegue, se a gente traduz na nossa vida de cristão a palavra fé como esperança, no sentido de querer obter coisas boas, quando a gente vai ler os outros textos de fé, fica confuso. Aleluia, Jesus. Olha o texto. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que o irmão leu. Aleluia. Portanto, sem fé é impossível agradar a Deus. Glória a Deus. Ponto e vírgula, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele exista, que Ele é galardoador de quem busca. Olha o texto. Sem confiança na obra de Cristo é impossível agradar a Deus. Verdade, Jesus. Bruno, eu quero agradar a Deus. Sem Cristo é impossível. Aleluia. Você não consegue, eu não consigo. Porque só teve uma obra que agradou a Deus, e foi a obra de Cristo. O texto diz isso no livro de Hebreus, capítulo 9 e capítulo 10. Aleluia, Jesus. No livro de Efésios, capítulo 1, versículos 1 e 2, diz que... Abre lá pra gente, então. Já não sou mais tão. Livro de Hebreus. Opa. A idade vai chegando, a memória já não acompanha. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Qual fé? Aleluia. Confiança em Deus. Aleluia, Jesus. Você viu o mundo vir à existência? Não. Mas pela fé nós cremos que os mundos foram criados, diz o texto. Aleluia, Jesus. Deu para entender até aqui? Fé é confiança, é lealdade. Glória a Deus. Vamos lá. Livro de Romanos. Capítulo 5. Versículo 1.
tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha para cá. Olha o que Paulo está dizendo. Isso aqui é lindo, irmão. Aleluia, Deus. É a fé que te insere na graça e no favor de Deus. Aleluia. É a confiança em Deus, em Cristo Jesus, que Ele te insere na graça, na obra e na recompensa gloriosa de Deus. Bruno, e as minhas obras de justiça, o que elas me dariam de recompensa? O inferno. E Deus ainda assim seria justo e bondoso em nos lançar lá. Mas como Ele é gracioso e pela obra de Cristo, através da fé, nós somos salvos da ira de Deus. Glória a Deus, aleluia. Meu irmão, essa doutrina é tão poderosa na confiança e na obra de Cristo, que veja, há um tempo atrás, alguém me perguntou: Bruno, num determinado momento de um certo debate teológico, com tudo isso que você faz para o reino de Deus, você acha que seria justo você ir para o inferno e alguém que não fez metade ir para o céu? Eu falo: plenamente justo, porque eu não fiz nada para merecer o céu. É engraçado que a gente fala isso, a pessoa fica assustada. Glória a Deus. Se eu tiver que merecer alguma coisa no inferno, Deus seria bondoso, eu diria glória a Deus por isso. Porque a partir do momento que a gente quer credenciar as nossas obras, a salvação que é de Deus, a gente se acha dono da obra de Deus. Deus. Quando a gente volta a essa doutrina, a gente fala: eu preciso me arrepender mais vezes diante de Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque a gente lê em Efésios: é dom de Deus, para que vocês não se gloriem. E a gente ainda assim tem se gloriado. E a gente vem orar a Deus e fala assim: Deus, olha tudo que eu já fiz para o Senhor. Olha as coisas que eu pratiquei na sua obra. Deus, o Senhor não tem sido justo. Aí Deus olha para a gente: realmente não tem sido justo não, porque você merecia piores coisas. Então eu estou te dando o melhor. Bruno, como que pode uma pessoa tão boa sofrer? Eu só conheço uma pessoa boa que sofreu e foi na cruz do Calvário. Aleluia, Jesus. Aleluia a Deus. Tem um escritor, um teólogo e pastor escocês chamado Alistair Begg. Ele tem, talvez para mim, quando a gente fala sobre o sola fide, somente a fé, a melhor narrativa de pregação que eu já ouvi. Porque ele diz o seguinte: imagina, presbítero, que a gente, depois de toda a obra que a gente faz aqui na terra, a gente chega no céu. E aí, quando a gente chega lá, a gente encontra um certo cidadão no céu e pergunta: que obra que você fez para estar aqui? Ele diz: nenhuma. Quantas vezes você já pregou no centro da cidade onde você morava? Ele diz: nenhuma vez. Quantas almas se converteram através da sua vida? Ele diz: nenhuma. A gente começa a ficar assustado. Mas como assim? Você, pelo menos, se batizou e participou da ceia para ser salvo? Ele diz: não. E como é que você veio parar aqui? Ele diz: é porque o homem que estava na cruz do meio. Glória! Aleluia, Jesus. Aleluia! Entendeu? É Deus.
Eu tenho certeza que quando a gente chegar lá, você vai olhar tanta gente que está lá e você vai falar, tu. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É capaz de você olhar para você e falar, eu? Aleluia. Quando a gente está falando sobre fé, é uma confiança que não é em nós, é em Deus. Glória Pai. Aleluia. Abre comigo a sua Bíblia. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Já estou encaminhando para o finalzinho. Glória a Deus. Sexta-feira você fica Aleluia, cansado. amado. Fica cansado, dia corrido. Aí meu irmão pregar, não pula no manto, não fala em língua, só tem Bíblia. Você cansa. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha para cá. Na cruz do Calvário, Cristo não cometeu nenhum pecado, diz o texto e as testemunhas. Mas na cruz do Calvário, ele foi feito pecado para que recebesse a ira de Deus. Com que finalidade, Bruno? Para que na justificação dele, nós fôssemos feitos justos diante de Deus. Então, quando na cruz Deus desceu o cálice da ira diante de Cristo, Deus estava enxergando os nossos pecados em Cristo. Meu Deus. Hoje, em Cristo, Deus olha para nós e enxerga Cristo em nós. Oh, E é por isso que Ele age com graça e com misericórdia. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Não é porque você tem lido os olhos nas luzes, mas é porque Cristo graciosamente te alcançou. Verdade. Não é porque você tem uma oratória maravilhosa como o irmão Vando, mas é porque Cristo te alcançou com graça e misericórdia. Aleluia. Bruno, mas eu não fiz nada para merecer. Esse é o princípio da graça. Não tem mérito nela. Meu Deus. Deu para entender até aqui? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Grande és tu, Senhor. Aleluia. Alguém comigo a sua Bíblia? Já viu Romanos capítulo 7? Baixa um pouquinho para o fundo, por favor. Acho que retorno. Agora vai. Isso. Livro de Romanos capítulo 7, versículo 5, perdão. Agora desligou a caixa da frente. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Mas agora temos sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda concupiscência, todo desejo, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, no tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Olha para cá. O que Paulo está dizendo? A lei veio para mostrar a feiura do pecado, sim ou não? Sim. De que modo? Pode explicar. Imagine você que você tem um estabelecimento, você tem uma loja.
uma loja de roupa. Você está 10 anos no mesmo endereço, e de repente aquela região começa a ficar muito movimentada. Nunca teve um incidente naquela loja. E aí você vai falar assim, bom, aumentou o movimento, então para preservar os vidros, as vidraçarias, eu vou colocar uma placa, não jogue pedra. O que acontece na semana seguinte? Fala comigo, crente, o que acontece na semana seguinte? Por quê? Porque enquanto não havia uma lei, não se crescia o desejo de descumpri-la. Deu para entender? Sim. Glória a Deus, aleluia. Quando Cristo vem, Ele não anula a lei, Ele cumpre a lei. Glória a Deus, aleluia. Bruna, deixa de ser pecador? Não. A lei deixa de ser importante para mim? Também não. A lei serve para nos apontar a Cristo. A lei serve para nos libertar da corrente que ela prendia a quem dependia dela. De que maneira, Bruno? Da seguinte forma: você não tinha outra opção a não ser a lei. E vindo Cristo, a lei passa a te conduzir a Cristo. Quando você chega em Cristo, você é liberto da força da lei. Aleluia. De modo que você vai pecar. E vai pecar. Até Cristo voltar e levar a sua igreja, você vai pecar. A diferença é que para nós que estamos em Cristo, o pecado é um processo trabalhoso da nossa carne. Aleluia, Jesus. A quem estava na lei, dependendo da lei, no rigor da lei, o pecado era um estilo de vida. Porque veja, abre lá comigo o livro de Hebreus. Eu nem entrei nesse texto. Entendi. Livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 13. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma ovelha aspergida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Olha o que o Escritor está falando. As ofertas da antiga aliança nos purificavam na carne. Por isso era repetido, porque nunca purificava a consciência. Vindo Cristo, o primeiro ato de purificação que Ele faz, consciência. Aleluia, Jesus. É por isso que quando você comete um deslize, o Espírito não precisa que alguém te acuse por ele. Glória! Ele diz, Meu Deus! isso não é certo. Aleluia, Não, Jesus. Pai. Meu Deus! É assim mesmo, Jesus. Aleluia. Bruno, por que algumas pessoas vivem deliberadamente no pecado? Porque as suas consciências ainda não foram purificadas. Porque ainda não foram alcançadas pela fé. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Ainda no livro de Hebreus, capítulo 10. Versículo 10. Olha o que diz o texto. E aqui ele está fazendo um contraste da antiga aliança com a oferta de Cristo. E ele está falando, as ofertas que eram oferecidas na antiga aliança eram repetidas, era todo mês, todo ano. Ele diz,
na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca pode tirar os pecados. Mas este, Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Daqui em diante, esperando até que seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Olha o que ele está falando. Pode deixar no 14. Pode deixar no 14. Porque com uma salvação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Olha o que ele está falando. Não vão morrer 1000 vezes para poder perdoar 1000 pecados. É uma oferta só. Santuário eterno. Aleluia, Jesus. A minha confiança está nessa obra. Glória a Deus. Bruno, e o que eu faço quando eu erro? Ajoelha, arrepende, pede para Jesus mudar a nossa consciência, o nosso comportamento e vida que segue na fé. Glória a Deus. Esse negócio de não, você pecou 30 dias no monte para pagar a penitência, meu irmão, você não faz nada para obter a sua salvação. É a fé em Cristo Jesus. Aleluia. As obras que a gente faz demonstram a nossa fé, mas não alcançam a fé. Meu Deus. A gente faz não para ter fé, não para ter salvação. A gente faz porque temos fé e porque alcançamos a salvação. Glória a Deus. Deu para entender a dinâmica? Aleluia. Vamos lá, deixa eu voltar para o texto, porque a gente está já no finalzinho. Abre lá comigo Romanos capítulo 11, versículo 6. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Romanos 11, versículo 6. Pega o amarelo. Amarelo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Olha o que Paulo vai dizer. Mas se é por graça, já não é pelas obras. Aleluia a Deus. De outra maneira, a graça já não é graça. Se porém é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é mais obra. Aleluia, Jesus. Olha o que Paulo está falando. Se é pela fé e é pela graça, por que você tenta justificar ela com as obras? Porque a partir do momento que você justifica a obra de Deus na sua vida, a graça deixa de ser graça na sua Eita vida. glória, aleluia. Aleluia, Jesus. Não, Bruno, porque Jesus me resgatou, mas olha, eu também fiz X, Y, Z. Larga disso, irmão. O próprio Paulo, em 1 Coríntios, ele vai contar o seguinte relato. Ele escrevendo, ele vai fazer uma comparação com os demais discípulos. Ele diz: dos discípulos eu sou o menor, o abortivo entre os 12, Aleluia, Jesus. no qual eu trabalhei mais do que eles. Aí, é imaginação minha, não está no texto, não é comentário teológico, imaginação minha, tudo bem? Imaginação minha. O Espírito Santo vem e fala assim: quem trabalhou? Aí Paulo diz: na verdade eu não, a graça de Deus. Aleluia. Meu Deus. Aleluia, Jesus. A obra de Deus. Bruno, qual é o propósito de Deus para a minha vida? Glorificar a Deus. Glória a Deus, aleluia. Qual é a minha função no reino de Deus? Honrar a Deus e glorificar a Deus. Bruno, o que eu preciso para ser salvo? Fé em Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus.
Bruno, mas para eu ser justo diante de Deus, fé em Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Bruno, o que eu falo para os endemoniados que falam que eu não mereço a salvação? Você diz, eles têm razão, eu não mereço a salvação. É por isso que a graça de Deus opera no Espírito Santo para me alcançar. Glória a Deus, aleluia. Irmão, você não merece o céu, mas graças a Deus que não é por mérito, é por graça. Glória a Deus. Não vai entender? Glória a Deus, aleluia. É confiar que ainda que a gente falhe, Deus é justo e fiel com a sua palavra e Ele não falha. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Abre comigo Filipenses capítulo 3, versículo 9, eu encerro aqui. Aleluia, Deus. Maravilhoso. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Olha o que Paulo está falando nos Filipenses. Que os Filipenses, a igreja do século 21, sejamos achados em Cristo, não pelas nossas obras de justiça, que a gente não tem, mas as que vêm pela fé em Cristo Jesus. Bruno, o que foi a reforma protestante? Um grito, como quem diz, voltemos às Escrituras. Um grito que diz, voltemos a Cristo. Um grito que diz, voltemos à fidelidade, à confiança em Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Que Paulo vai Deus. dizer em Romanos, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É por isso que na reforma a gente começa com só a Escritura, porque ela que mostra quem é Cristo. E através da Escritura, da fala, da obra de Cristo, a gente obtém a fé que Cristo nos salvou, não por mérito, mas por graça. Oh, glória a Deus. Somos justos diante de Deus, não pelo que a gente faz, mas pelo que Ele já fez. Isso aqui. Fé é dizer para Deus, como Jó disse, Senhor, elimina os meus dias. Queria eu não ter nascido para passar tudo isso. E alguém dizia, nega a Deus, ele disse, de forma nenhuma, Deus é justo. Glória a Deus, aleluia. Alguém dizia, você acha que Deus faria isso a um justo? Ele disse, se fôssemos justos, não estaríamos fazendo isso, passando por isso. Se estamos passando por isso, Deus tem os seus motivos. Aleluia, Jesus. Confiança é a tradução mais fiel para a palavra fé. Oh, glória a Deus. Confiança em Deus. Não que as coisas vão se tornar melhores, mas que apesar das coisas se tornarem melhores ou não, Deus é fiel. Glória a Deus. Só que Glória a Deus, aleluia. que a nossa oração seja como a dos discípulos, que chega para Jesus e diz, Senhor, aumenta a nossa fé. Aleluia. Jesus ele conta uma parábola sobre fé e ele diz que a nossa fé tem que ser como um grão de mostarda. Em que sentido? No sentido de que, ainda que no começo ela seja pequena, no cultivo e no relacionamento com Deus, ela crie raízes, ela brote e ela dê frutos. Feche seus olhos. Fala assim comigo, Senhor, aumenta a minha fé, para que eu tenha segurança na obra de Cristo, para que as coisas
não abalem não abalem a minha fé, a minha fé, porque nada porque nada pode pode nos separar separar do amor de Deus revelado em Cristo em Jesus. Cristo Jesus. Nem alturas, Nem alturas, nem profundidade, nem profundidade, nem anjos, nem anjos, nem demônios, nem demônios, nem a morte nem a morte nos separa separa do amor de Deus. do amor de Deus. Fortalece Fortalece realmente essa fé na minha vida. na minha vida. É que eu te peço, Que eu te peço. em nome de Cristo. Em nome de Cristo. Amém. Monique e Valdo, vem louvar o Senhor. Aleluia.